Oh,
Eu peço a atenção dos irmãos, por gentileza. A partir de agora, então, nós vamos iniciar a nossa reunião, né? Quero apresentar a minha saudação a todos com a paz do Senhor. Desejo que esta paz que é dos céus possa constantemente estar na companhia, né, de cada um dos nossos irmãos. Tenho uma certeza que todos tenham vindo com este ideal, né, com este propósito, a sua fé, nos seus corações, de poderem receber mais uma vez este poder, virtudes, bênçãos que nós temos certeza que já estão aqui, né? Já se faz presente neste exato momento. Então, para oficializar a nossa reunião, eu convido os irmãos, por gentileza, a se colocarem em pé, como ato de respeito ao nosso Deus e a todos os demais santos que estão aqui na nossa companhia. Também solicito a gentileza dos irmãos a se colocarem de cabeças curvadas, de olhos fechados, de mãos estendidas aos céus, né, como ato de respeito, como ato de submissão a Deus. Nós iremos então fazer a nossa oração. Ó bondoso Deus, querido e eterno Pai, neste momento, mais uma vez, nós aqui estamos reunidos na Tua igreja para iniciarmos mais uma santa reunião. E para esta reunião que nós estamos iniciando agora, nós pedimos de Ti, ó Pai, como também de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, pedimos entendimento, não é? Pedimos sabedoria, para que nós possamos ter ainda mais facilidades para poder entender as Tuas palavras, os Teus conselhos, que nós vamos ouvir logo mais, não é? Tanto contida neste boletim, como também cantadas pelos nossos irmãos do coral. Crendo e confiando, Pai, que assim vai se dar durante todo o transcorrer desta santa reunião. É que nós, os Teus filhos, entregamos a mesma em Tuas mãos, das mãos de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria, do nosso Santo Irmão Aldo, e pedimos para que aqui estejam conosco, né, nos dando, nos alimentando o nosso espírito, a nossa fé, na certeza de que logo mais, ao voltarem para os nossos lares, voltaremos fortalecidos no espírito e na fé, porque temos certeza que vamos ouvir sim palavras que são vindas dos céus e que muitos são importantes, né, valiosas para o nosso elevo espiritual. E nesta certeza, nós entregamos em Tuas mãos, ó Rosa, esta reunião, nas mãos também do Santo Irmão Aldo de Jesus, e a declaramos iniciada para a honra, louvor e glória do nosso bondoso Deus e de todos os seus demais santos e anjos do reino dos céus. Amém. Igreja forte, número 1 do nosso cenário.
dedicação e amor.
Irmãos, neste momento, mais uma vez eu quero agradecer, né, a cada um dos irmãos que aqui estão presentes, né, que deixaram os seus lares, alguns deixaram os seus afazeres, estão aqui neste momento. Também agradeço aqueles que estão nos visitando. Nos agradeço em nome da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, pelo gesto de amor que acabaram de fazer agora, ao dar as suas contribuições, né, ao fazer o seu ofertar. E eu desejo que as bênçãos, a graça destes santos, né, possa sempre estar presente na vida, no lar, na família de cada um dos nossos irmãos. Amados, e agora nós vamos passar para a parte mais importante da nossa reunião, que é a parte da mensagem, né? Onde nós temos a honra, nós temos o grande privilégio de poder receber palavras que são vindas dos céus. E sabemos que, irmãos, tudo aquilo que é vindo de Deus, dos céus, é para o nosso benefício, né? Para a nossa felicidade, para que tenhamos paz, para que tenhamos felicidade, para que sejamos bem-aventurados, né? Prósperos, enfim, para que nós possamos adquirir para nosso espírito, para a nossa alma, todas as qualidades existentes em Deus, né? Que é justamente o que vai fazer com que Ele nos reconheça como seus filhos e dar-nos do direito daquela coroa de glória prometida por Jesus lá no passado, né? Quando Ele disse: ser fiel até a morte, até o fim, dar-te-ei a coroa de glória. Então, para ter direito, né, de coroa, para viver com Deus eternamente, nós temos, irmãos, este grande privilégio de poder ouvir, né, palavras que são vindas dos céus. Ainda ontem eu disse para os irmãos que há muitos, né, quantas e quantas criaturas que no mundo vivem escravizadas pelo mal, pelo pecado, pelos vícios, pelo sofrimento, pela angústia, pela depressão, né, pelos vícios. Irmãos, e estas pessoas queriam estar aqui. Inclusive, muitas destas abririam mão de tudo que tem, de tudo que possui, para poder, irmãos, ter o privilégio que nós temos, né? De ter paz, de ter felicidade, de ter o consolo, entenderam? De ter a proteção, o amparo do reino dos céus, né? E estas pessoas, irmãos, aqui, queriam estar aqui. É claro que alguns já tiveram esta oportunidade e não souberam dar valor, né? Outras ainda não tomaram conhecimento, né? Não tiveram ainda a oportunidade de conhecer este santo caminho. Então nós que aqui estamos, que temos este privilégio, né, que temos esta honra, irmãos, nós devemos fazer todo o nosso esforço possível para poder valorizar, preservar tudo quanto nos é concedido. E a primeira mensagem que nós temos aqui neste boletim fala sobre um tema muito importante, uma mensagem dada pelo Santo Irmão Aldo, que é sobre a família, né? O bem mais precioso que Deus ele concedeu ao ser humano, que é a família, né? Então observe com atenção esta mensagem preciosa deixada pelo nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Eu repito novamente, como falei ontem, o objetivo desta mensagem não é colocar ninguém contra ninguém, não é desqualificar ninguém, desmerecer, mas o único objetivo, o objetivo principal é o seu bem, né? Sua felicidade. Porque o desejo de nosso Deus e de seus santos é que todos vivam bem, em paz, não é? Em harmonia, como é nos céus, né? Como é os anjos e santos com o nosso Deus. Então eles desejam que aqui na terra também, como família dos céus, como sagrada família, né? Como seu povo, como sua igreja, vivamos assim também. Então nós temos aqui um conselho muito importante, muito precioso, principalmente a nós que somos pais, né? Que temos filhos,
que recebemos esta missão, porque é uma missão que Deus ele nos concede, né? De criar filhos para Ele. Então nós temos aqui uma mensagem, um conselho muito riquíssimo, muito valioso do Santo Irmão Aldo, para que nós possamos ter sucesso, né? Na vida, na família, no lar. Então é preciso algumas observações, né? Aqui alguns requisitos que nós vamos entender aqui ao longo da mensagem. Eu quero convidar os irmãos para que continuem, né, nesta reverência e ouçam com muita atenção, porque é como eu falei, esta mensagem é para nosso bem, para a nossa felicidade, né? Porque, irmãos, o inimigo de Deus, o encardido, o adversário de nossa alma, ele não quer a nossa vitória, ele não quer a nossa felicidade, né? E ele irmãos, ele é conhecedor, ele sabe que a igreja é constituída por famílias, né? Que a sociedade, que o mundo é constituído por famílias. Então ele sabe que a Deus ele não pode vencer, mas a nós ele sabe que pode, né? E ele está aí, como eu falei ontem, como um leão faminto, ungindo, caçando a quem possa tragar. O que é, irmãos? O que quer dizer esta palavra tragar? É a mesma coisa de roubar, né? De sequestrar a sua alma, sua pessoa, para poder fazer o quê? Escravizar, para causar o mal, para causar o sofrimento, porque é isso que ele quer, irmãos, né? Ele, irmãos, para ele, quanto mais houver guerra, quanto mais houver briga, quanto mais houver esse tipo de coisa, mais ele se alegra, porque isso faz parte do reino dele, né? Faz parte, irmãos, lá do reino dele, entenderam? Então ele diz assim, eu, irmão Aldo, estou muito preocupado. Isto é uma mensagem quando ele estava ainda fisicamente aqui, né? Já naquela ocasião ele falava, estou muito preocupado com a situação de algumas famílias apostólicas e com o rumo, né? Que estão tomando parte da nossa juventude, da nossa mocidade. Isto porque estão se deixando levar por amizades e seguindo costumes e caminhos errados, que nunca foram ensinados nesta igreja, inclusive caminhos que, irmãos, os afasta de Deus, caminho que os leva para o abismo, para as trevas, para a escuridão, né? E este caminho, ele não deve ser trilhado pelo povo de Deus, pelo apostólico, porque é um caminho sem volta, só vai, ele não vem. Então a pessoa, uma vez caído neste caminho, ele não consegue voltar mais, entendeu? E este é o objetivo, irmãos, do nosso inimigo, do adversário de Deus. Ele quer isso mesmo. Então ele mostra às vezes um caminho que parece não ter obstáculo nenhum, né? Um caminho largo aí, muito fácil de andar, aparentemente, mas é um caminho, irmão, cheio de armadilha, entendeu? Ele não deixa a pessoa ver as armadilhas, né? É um caminho que parece bom, parece largo, né? Muito fácil de caminhar, mas é um caminho que os leva para a perdição, leva para o sofrimento. Então ele fala, aqui pregamos e ensinamos o amor, a união, a bondade, o respeito ao próximo, né? A honra, a dignidade, a fidelidade, a justiça. Então é isso que a Igreja Apostólica preza, que ela ensina. Porque todo este tipo de atitude que eu falei aqui, de virtudes, fazem parte dos céus, né? E esta igreja na terra, ela é um pedaço dos céus. E por ser ela um pedaço dos céus, estas virtudes têm que fazer parte do povo apostólico, da vida do apostólico, né? O apostólico tem que ser assim, bondoso, respeitador, unido, né? Deve ser digno, honrado, deve ter uma fidelidade muito grande, porque nós temos que ser, irmãos, um exemplo para o mundo, para aqueles que não têm nossa fé, que não têm nosso conhecimento, né? Então nós precisamos ser para estas pessoas o abrigo, o porto seguro, que estas pessoas tanto procuram, né? Então ele diz assim, precisamos entender que a família é uma cédula da sociedade, que teve a sua criação, a bênção de Deus, e que deve ser um abrigo
o lar de pessoas que vivem em paz, união, harmonia, né? A formação da família é de grande responsabilidade e por isso deve ser criado, aliás, deve ser dado muito valor na união do casal, na formação dos filhos, para que em tudo possam honrar a Deus em suas vidas e poderem merecer o amparo, a proteção e as bênçãos dos santos e anjos. Constantemente tenho lhes ensinado que dentro do lar é preciso haver entre o esposo e a esposa muito respeito, diálogo sincero, mas os pais precisam conversar muito com seus filhos, sempre procurando responder aos seus questionamentos, né, lhes aconselhando com a palavra de carinho, de afeto, de amor, de incentivo, né? A educação dos filhos começa pelo exemplo dos pais. Então nós temos que ser o exemplo para os nossos filhos, né? Em tudo, né? De fidelidade, na disciplina, na doutrina, na conduta, né? No tratar com o nosso semelhante. Em tudo nós temos que ser um exemplo, né? Porque como nós vamos querer cobrar e ensinar se a gente não é exemplo, né? Então ele diz, a educação dos nossos filhos começa pelos nossos exemplos, né? Aliada aos ensinos da vida material, profissional, com a formação espiritual, isto é, ensinar aos filhos, sempre procurar convencê-los a procederem bem, a terem bom comportamento, a respeitar o próximo, evitar o mal, as ilusões, as tentações que o mundo oferece, as amizades inconvenientes, a procurarem ser amigo de seus filhos, a ter zelo, cuidado por eles, sem distinção, né? E quando se tornarem jovens, saberão buscar nos pais o conselho necessários para resolverem seus problemas de cada dia. Então, irmãos, a gente tem que ser muito cuidadoso nesta parte, porque o mundo está aí, ó, oferecendo tudo, irmãos, e se a gente não estiver atento, os jovens, as crianças, elas tendem a pender, como eu falei ontem, né? Sempre para o lado mais fácil. Irmãos, e nem sempre o que é mais fácil é o ideal, né? É o correto, eu digo para o Filho de Deus, para o apostólico, né? Então é preciso ter este cuidado, né? Porque nós estamos num mundo, irmãos, em uma época que tudo está ao alcance, tudo, tanto de bom quanto de ruim. Mas nós não podemos esquecer das palavras de Jesus, quando ele falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então ele diz assim, infelizmente, há um grave problema que assola a humanidade até, infelizmente, né? No convívio do apostólico, é a separação dos pais. Motivados por falta de amor, consideração, respeito, compreensão, fidelidade, né? Ferindo as leis de Deus e causando grandes transtornos, rompendo a união familiar. E o que são mais prejudicados no caso são os filhos, né? Que ficam desorientados, perdidos, muitas vezes tendo que optar ou pelo pai ou pela mãe. Irmãos, e é este o objetivo do adversário de Deus, o inimigo, ele quer isso mesmo. Então, para ele, quanto mais houver separação, quanto mais houver traição, quanto mais houver briga, melhor para ele, né? Mas para Deus, irmãos, isto o entristece muito. Entenderam? Então este tipo de procedimento não pode fazer parte da vida do apostólico, do Filho de Deus. Então aqui está um conselho dele aos pais, a nós. E ele falou, reflitam muito sobre a sua responsabilidade. E procurem cuidar mais de seus filhos, observando o seu comportamento na escola, né? Hoje,
irmãos, está muito complicado, muito difícil, né? Então é preciso observar o comportamento, com quem estão saindo, com quem estão andando, né? O que estão vendo, o que estão assistindo, quais assuntos, né? Então deve observar o seu comportamento, tanto em casa, na escola, na igreja, na sociedade, sempre buscando uma conversa amiga, para incentivá-los no caminho do bem e da paz, né? Então, tudo isso deve ser feito, irmãos, com muita calma, com muita sabedoria, porque senão acaba colocando a perder, né? Quando os filhos ainda são menores de idade, é dever e responsabilidade dos pais acompanhar seus passos, né? Pois há menores que, influenciados por alguns, mentem, né? Dizendo que vão para a igreja, que vão para o ensaio, que vão para a escola, e muitas vezes saem com os amigos, namorados, e podem se envolver em erros graves, fatais até, né? E até perderem-se. Em muitos casos, como já tem acontecido, até perder a vida. Quando o pai e a mãe sabem, olha lá, chegou o resultado. Chegou a notícia, né? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o jovem acabou perdendo então a alma, o corpo e a alma, né? Depois não adianta quererem castigá-los. Outra coisa, outras coisas mais, né? Se esquecendo que foi às vezes por sua falha, por sua culpa, né? De não ter acompanhado, de não ter cuidado dos mesmos. Quanto às meninas e moças, principalmente as mães, né? Deve acompanhá-las, né? Deve prepará-las para a vida futura, ensinando-lhes os deveres do lar, do casamento, da família, do trabalho. Procure orientá-las com relação às vaidades da vida, os perigos, né? As consequências, uma vez que não fazem parte da doutrina e da disciplina desta igreja, e sejas para elas um exemplo de vida, pois isto os fará se sentirem seguras, amparadas, né? Então, a mãe precisa, primeiro de tudo, ser um exemplo, em tudo, né? Na doutrina, na disciplina, na conduta, na fidelidade, né? Na obediência, na consagração. Então ela precisa ser o exemplo para poder incentivar a filha a seguir o caminho do bem, como aqui nos ensina o santo irmão Aldo. Quanto aos meninos, né, e rapazes, é dever do pai, né? Porque há assuntos, né, irmãos, que tem que ser falado pelo pai, no caso dos meninos, ou pela mãe, no caso das meninas, né? Então, também precisam ser muito pacientes, buscarem através do diálogo, serem amigos, né, conselheiros, preparando-os para a vida futura também, né, para o trabalho, mostrando a eles que a lei de Deus é que rege todas as coisas, a educação que deve ter, passada de pai para filho, e que os filhos de hoje serão amanhã os pais, né? Então, os filhos de hoje, amanhã serão os pais. O pai precisa ser um exemplo para o filho, em todos os sentidos. Deve sempre amá-lo de coração, e se preciso for sacrificar-se por ele, serás, né, um grande amigo, companheiro de seu filho. Infelizmente, há pais que não fazem assim, deixa os filhos largar, né? Vai onde quer, sai a hora que quer, não respeita ninguém. Irmãos, isto amanhã, no futuro, terá as consequências, né? E obviamente, irmãos, as consequências não serão boas, né? Então há um ensino, inclusive é bíblico. Quando Jesus ensinou, ensinais o caminho que o teu filho deve andar, e mesmo quando o velho não se desviará dele. Então, se desde pequena a mãe e o pai tiverem esse cuidado, né, embora o filho cresça, amanhã ele não vai sentir prazer nestas coisas, né, porque ele teve ensinamento, ele vai entender.
o que é ideal, o que é bom, o que é justo, o que convém, o que condena, né? Então ele fala, infelizmente, pais que não fazem assim, se esquecem do amor e tratam tudo na base da rispidez, da ignorância, né? Isso também, irmãos, não é bom. Isto provoca uma ruptura, né, no amor familiar, consequências imprevisíveis aos filhos que, por não ter o apoio, a sustentação do lar, da família, eles vão procurar fora. E aí é onde, irmãos, muitas vezes se perde. Porque às vezes o que eles encontram lá não é o ideal, não é o bom, né? Não é o bom conselho. Entenderam? Então sejam prudentes, procurem orientar os seus filhos desde pequenos com relação aos problemas do mundo. Principalmente as amizades e as drogas. Hoje, né, irmãos, tem destruído, o que tem destruído de famílias com uso de droga, de entorpecentes, né, de bebidas. Irmãos, não está sendo fácil. Quantas e quantas famílias, né? A gente vê aí, nós viajamos o país todo. Quantos, a gente vê, irmãos, criança de tudo, 9, 10 anos, no mundo das drogas, se prostituindo. Olha, irmãos, é terrível, né? Então tudo isso, às vezes, por falha da mãe e do pai, que não teve este cuidado, que não teve esta observância, né? Que não teve esta paciência, esta sabedoria. Então o filho se perdeu, e depois, irmãos, difícil é. Depois que cai neste mundo, irmãos, difícil, muito difícil tirar, né? Então deve mostrar o perigo destas coisas, consequências de amizades, de amizades que eu digo que não são boas, né? Devem desviar do mau caminho, procurando sempre o bom, o bem caminho, o bom, né? O bem, o caminho do bem. Porque o mau caminho os leva para o abismo, para a angústia, para a tristeza. Muitas vezes ceifando a própria vida de um jovem. Quantas vidas, né, não têm sido ceifadas, não têm sido tiradas. Crianças, né, tão novas, destruídas. Irmãos, por falta, muitas vezes, não são todas, claro, né? Muitas vezes por falta de vigilância do pai e da mãe. Não cuidou. E o que o mundo ofereceu, levou aquela jovem ou aquele jovem para a perdição. E aí o que fica? O sofrimento, a angústia, a depressão, né? E outras coisas mais. Então explique para eles sobre as tentações, sobre as ilusões do mundo. Nem sempre o que o mundo oferece é bom, né? Parece coisa boa, parece sadia, parece, né, bonita, mas são ilusões. Hoje, amanhã já não existe mais. Então, que são armadilhas, prazeres momentâneos, né? Que trazem amanhã arrependimento, decepção, tristeza para toda a vida. São coisas que depois não tem como consertar mais. Não há como consertar, né? Pais, entendam que a educação dos filhos vem de berço. Pois as crianças desde pequenas devem ser ensinadas a amar a família, o bem, a amar a igreja, a amar a disciplina. Outra coisa que temos observado, irmãos, que há um relaxamento muito grande, com relação a ensinar desde pequeno a amar e respeitar a disciplina, a doutrina, né? Então tem que ser ensinado desde pequeno, porque se ensina desde pequeno, irmãos, quando a criança cresce, ela não aceita. Entenderam? Eu me lembro, irmãos, que isso aconteceu, por exemplo, na minha casa. Os irmãos sabem, já vim aqui, né? Eu tenho 2 filhas. Eu me lembro que a mais velha, um pouco tempo atrás, ela tinha o quê? Uns 6 anos de idade, por aí. A mãe dela vestia uma saia que estava um pouco curta. Ela, não, eu não quero essa, não quero. Está curta. Porque teve o cuidado de sempre, desde pequena, ensinar, né? Então ela não aceitou, ela não quis, ela não
né? Não se sentiu bem, porque ela sabe que não faz parte da doutrina da igreja. Então, precisam ensinar, né, os seus filhos desde berço, desde pequeno, a amar e respeitar. Então, nós temos que, o apostólico precisa entender, irmãos, que nós precisamos respeitar a nossa doutrina por amor, não por obrigação, né? Então, a gente precisa ensinar isso desde pequeno, que o respeito, a doutrina, a disciplina tem que ser por amor, não por obrigação, para fazer a vontade do pai e da mãe, né? Mas precisa ser por amor. Não, eu estou na disciplina, eu estou na doutrina porque eu amo a minha igreja, né? Eu amo a minha doutrina, eu amo a minha disciplina. Então, este é um cuidado que nós precisamos ter, não é? E precisa ensinar a boa educação, o respeito às pessoas, né? A igreja, a sociedade. É tão bom, não é, irmãos? É tão bonito você ver uma criança que é respeitosa, né? Respeita as pessoas. É tão desagradável você ver uma criança ignorante, estúpida, né? Não respeita ninguém, xinga a todos e a tudo. Além de feio, é uma coisa desagradável. Agora, é tão lindo, é tão bonito quando você vê uma criança que é educada, né? Que trata as pessoas com respeito, os mais velhos, né? Sem distinção de raça, de cor, de oposição social, enfim. A igreja, nós precisamos ensinar isso, né, irmãos? Para quê? Para que o mundo seja um mundo melhor. Entendeu? Um mundo melhor de se viver. Então, essa educação, ela começa em casa. Porque como que a pessoa vai querer, eu quero uma sociedade melhor, eu quero um mundo melhor, mas ela não faz a parte dela, né? Para que nós possamos ter um mundo melhor, uma sociedade melhor, uma igreja melhor, cada um precisa fazer a sua parte. Não foi isso que Jesus disse? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Então ele fala, sejam unidos, justos e pacientes, perseverantes, se amem mutuamente, ame seus filhos, faça tudo por eles, e peçam sabedoria, forças, para cumprirem a nobre missão de paz. Eu sei, irmãos, que hoje não é fácil. Eu tenho filhos. Tem momento, irmãos, olha, que a gente tem que se apegar mesmo com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com a Virgem Maria, porque senão a gente não vence. Principalmente na adolescência. Momento difícil, né, irmãos? Quando passa aí para a adolescência, para a idade adulta, este é o momento mais difícil. Então precisa ter uma paciência, uma sabedoria muito grande, porque senão não tem condição de vencer. Então Jesus, nosso Senhor, ama muito as crianças, conforme está registrado inclusive lá no livro de São Mateus. Quando trouxeram-lhes algumas crianças, para que ele fosse empunhasse as mãos, né, fizesse a oração ali. Os discípulos, contudo, eles repreendiam as crianças. Mas Jesus, vendo, lhe ordenou, deixai vir a mim todas as crianças. Não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Olha aí. O reino dos céus pertence aos que são semelhantes às crianças. Ou seja, sem maldade, né? Sem rancor, sem ressentimento. Então, nosso Senhor ensinou que a essência da criança é a inocência e a sinceridade. Mas precisamos ser prudentes, porque com o passar do tempo, se não for acompanhada, incentivada ou guiada no caminho do bem, poderá se corromper por costumes errados, amizade, ilusões, tentações, perdendo o brilho, né, de uma infância feliz e abençoada. Por isso, nosso Santo Irmão Aldo, pastor deste santo rebanho, demonstra o verdadeiro sentido, demonstra sua preocupação nos conclamando a refletir no verdadeiro sentido da família, na união, no amor aos pais com os filhos, e alerta a toda a família apostólica nesta mensagem de conselhos e orientações, onde ele finaliza: receba estes meus conselhos, viva o verdadeiro sentido da família, e serão recompensados por Deus Pai Criador e por seus santos.
em bênçãos e virtudes para um lar feliz, prósperos e abençoado. Eu me lembro que ele falou, pouco antes de findar o ministério dele, os irmãos vão se lembrar, eu acredito que se lembram, quando ele falou assim: nesta igreja só não tem paz, felicidade quem não quer, quem não busca, quem não dá valor. E é real, isso aí é verdade. Então, para a gente ter felicidade, a gente precisa buscar. Porque se a gente não busca, ela não vem. Então é preciso ir em busca, né? É preciso fazer nossa parte. Se a gente não fizer, vai ter alguém que vai fazer. Entenderam? Então é preciso a gente fazer, procurar, a merecer, né? A ter, a auxiliar, o auxílio, né, destes santos na nossa vida, principalmente na nossa família. Porque, como eu falei, irmãos, o inimigo, ele quer isso mesmo. Para ele, quanto mais pior for, mais ele se alegra. Entendeu? Para ele, quanto mais divisão tiver, mais briga, enfim, guerra, é isso mesmo que ele quer. Por isso que ele fica tentando. Ele coloca uma sementinha aqui, né? Ele coloca uma desconfiança ali, ele, né, coloca este contra aquele, e aí ele começa, né? E ele fica sempre à procura de uma brecha. E se ele entra, irmãos, o arrombo é feito. Entendeu? Então está aí o conselho do irmão Aldo. Guarde nos seus corações, procurem com muita paciência, com muita sabedoria. Peça sabedoria nas horas de luta, né? Momentos difíceis lá, ou com os filhos, ou entre esposo e esposa. Peça sabedoria, né? Peça paciência. Porque não adianta ter paciência se a pessoa não tem sabedoria, né? Não serve muita coisa. Então é preciso ter sabedoria e paciência também. Porque tendo as duas, irmãos, aí tudo se resolve, né? Tudo se resolve. Porque resolver as coisas com rispidez, com ignorância, irmãos, olha, pode levar a perdição, né? Pode levar à guerra e a tantas outras coisas mais. A próxima mensagem que nós temos fala sobre o amor e a dedicação que nós precisamos ter por nossa igreja. Por que nós devemos, irmãos, por que nós temos que ter um amor muito grande pela igreja? Para isso, para entendermos, nós precisamos voltar um pouquinho no passado. Lá na época de Jesus. Ele disse assim: o mundo já não crê mais em mim. Porque o havia rejeitado, o havia condenado, né? Inclusive com lei base na mentira e falsidade. Mas ele disse que não, ele não deixaria o verdadeiro povo sozinho, órfão, mas ele voltaria. Irmãos, e devido o homem duro, cego de espírito, de coração duro, né, ter rejeitado ao Filho que o nosso Deus nos havia enviado para ser o nosso libertador, então, pelo fato dos homens terem rejeitado ele, não ter aceitado a sua palavra, né, ter condenado ele, crucificado ele, houve-se um silêncio muito grande entre os céus e a terra, e o livro da vida, ele precisou ser selado, então ele precisou ser fechado. Irmãos, e por um período muito longo, Deus não pôde falar à sua igreja, ele não pôde falar ao seu povo, justamente por causa disto, né? E ele novamente voltou a falar ao povo, à sua igreja, com o surgimento desta igreja, com a restauração desta igreja, com a formação deste Consolador prometido por Jesus, né? Com a formação e o preparo do pastor que ele disse que haveria de existir, que conduziria o seu povo, a sua igreja para os céus. Então, por esta razão é que nós devemos dar muito valor, devemos amar com muita sinceridade esta igreja, porque se isso não tivesse se dado, obviamente, se este santo não tivesse preservado estas virtudes, obviamente nós estaríamos aí sem rumo, né? Desgovernados, sem uma direção segura. Então ele diz: como direção da igreja, estamos aconselhando e convidamos, né, nossos irmãos, membros do ministério, a se amarem de coração, amarem a nossa igreja, os nossos santos,
e principalmente a nossa irmandade. Precisamos a cada dia nos aperfeiçoar mais ainda no conhecimento da doutrina e da disciplina, no exemplo da disciplina. Os pastores precisam ser mais sábios e dedicados, buscando sempre apresentar à igreja uma mensagem de estímulo, de fé, de convicção, de servir a Deus e aos seus irmãos. Os obreiros também precisam servir com amor, com dedicação, tudo fazendo para que os nossos templos e as nossas reuniões sejam sempre preparadas para receber a irmandade, os nossos visitantes. Nossos regentes, músicos e coristas também precisam e devem servir o seu ministério na música, no canto ou na regência com dedicação, para apresentarem os seus hinos e que honre e glorifique o nome de nosso Deus e de todos os seus demais santos e de nossa igreja. Procurem continuar sempre assim, se aperfeiçoando a cada dia no trabalho dos coros, no servir como obreiros, sempre respeitando o seu colega, seu irmão, seu colega de ministério, sempre respeitando o ambiente da igreja, bem como os nossos visitantes também, né? Respeitando a todos. Façam suas reuniões, os seus ensaios sem contendas, sem discussões, né? Sem desavenças, pois a discórdia não faz parte do Espírito de Deus, mas traz graves consequências para a obra do Consolador e do santo pastor desta santa igreja, nosso querido santo profeta irmão Aldo. Então a discórdia, a desavença e a guerra, a disputa, a maquerência, isso faz parte do reino das trevas, faz parte do inimigo de Deus, né? Este tipo de procedimento, uma vez praticado, a pessoa que pratica não está fazendo a vontade de Deus, mas alegrando e fazendo a vontade do inimigo, fazendo a vontade dele, e ele se alegra com isso. Por que ele se alegra? Porque ele vê que esta pessoa, aquela, está fazendo a vontade dele. É como eu disse, irmãos, ele quer isso mesmo. Se fosse por ele, ele já tinha colocado fogo no mundo. Entenderam, irmãos? Este mundo só não é pior pela existência destes santos, pela existência desta igreja. Não pode ter certeza que o mundo seria uma grande Babilônia. Guerra, sofrimento, doenças, tudo isso não é criação de Deus. Existe? Claro. Nós temos ciência que existe, né? Agora mesmo, ó, os irmãos têm conhecimento do que está acontecendo aqui no nosso país, no sul do nosso país. E quantas outras coisas eu ainda estive olhando hoje, outro país aí, tremores, né? Que matou já mais de 2.000 pessoas. Irmãos, tudo isso não é obra de Deus, não é criação dele. Deus não é o autor da morte, ele não é o autor do sofrimento. Quando ele fez o ser humano, ele não fez o homem para morrer, né? Ele não fez o homem para sofrer, para ficar doente, mas ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então quer dizer, ele não fez ninguém cheio de pecado, ele não fez ninguém cheio de rancor, ele não fez ninguém cheio de maldade, não foi? Mas ele disse: façamos o homem nossa imagem e semelhança. E por que que existe, irmãos, tantas guerras, né? Tanto sofrimento, tantas doenças, ciclones e desastres? Por falta de temor a Deus, por falta de amor a Ele, porque o homem tem se distanciado dele. Por isso que há tantas coisas no mundo assim. Ele não é o autor destas coisas. Existe, claro, mas existe por causa do homem, por causa da desobediência, por causa do rancor, por causa do ódio, né? Por causa de tudo isso, irmãos, é que tem acontecido tantas e tantas coisas no mundo. Isto não é criação de Deus. Deus não é o autor destas coisas. Entenderam? Então a orientação dele é esta: prezados irmãos, irmãs, a igreja apostólica é um tabernáculo de Deus na terra,
Portanto, é um lugar sagrado que deve haver muito respeito, amor, união e devoção. Esperamos muito respeito e união entre todo o povo, principalmente entre os membros do ministério, como pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, regentes, músicos, coristas. Nós precisamos, irmãos, ser o exemplo, o espelho da igreja, principalmente para aqueles que nos visitam, né? Para aqueles que vierem nos visitar. Então, eles precisam ter nesta igreja, no ministério, a segurança, o conforto, que muitas vezes não tem, né? E que ao visitar nossa igreja à procura, eles precisam encontrar. Então devem se amar, devem ajudar uns aos outros, devem fazer, sem fazer acepção de pessoas ou de cargos, pois diante de Deus, de seus santos, não existe distinção. Lá, ainda ontem eu disse, irmãos, não há diferença nenhuma entre o homem e a mulher para Deus. Esta diferença, ela é humana, ela é na terra só. Para Deus não existe diferença de cor, de raça, de posição social. Para Ele não existe essa diferença. Todos são iguais, né? Todos precisam ser tratados iguais. Lá nos céus é assim. Lá não há distinção, porque um é branco, outro é preto, não. Porque um é pobre, outro é rico, lá não tem, irmãos, esse tipo de coisa. E se na igreja, se esta igreja é um pedaço dos céus, ela não pode fazer assim, ela não pode agir assim, né? O povo não pode agir assim, porque para Deus todos são iguais. Não há divisão nenhuma, não há diferença nenhuma. Então, Ele quer também que assim seja, irmãos, na sua igreja, né? A gente observa no mundo, né, tanta discriminação, tantas coisas, né, tanta injúria, quanta coisa tem acontecido, né? Tudo isso por falta de amor, né? Mas ele diz, ó, sejamos unidos e trabalhemos sempre com boa vontade, dedicação, amor, pois os que assim fizerem, olha aí, estarão ajuntando o tesouro nos céus, e serão muito abençoados, já enquanto aqui viverem, já aqui na terra já desfrutarão, né, desses benefícios. Por isso, prezados irmãos e irmãs, aceite estes conselhos e orientações, pois como conselho administrativo da igreja, queremos, né, o vosso bem e o progresso de todas as atividades, tanto da igreja, como também na vida material, na vida pessoal de cada um dos nossos irmãos. Então está aí, irmãos, estas palavras, né? Estes conselhos do nosso santo querido profeta irmão Aldo, que é para o nosso bem. Eu me lembro, irmãos, que certa ocasião, há pouco tempo atrás aí, ele falou à igreja que se dependesse dele, só dele, né? Só da Santa Avó Rosa, só de Jesus, ninguém se perderia. Ninguém seria deixado para trás. E é verdade. Porque se dependesse só deles, o mundo não era como é. Era bem diferente. Primeiro, não existia pecado, não existia sofrimento, não existia doenças, né? Eu não falei há pouco que isso não é criação de Deus? Então, irmãos, para que eles possam nos ajudar, nós precisamos fazer nossa parte também. Entendeu? Nós precisamos fazer nossa parte, né? Amando a nossa igreja, respeitando as pessoas, não importa se é apostólico ou não. Nós precisamos respeitar a todos, indistintamente, sem distinção. Não importa se é nosso vizinho, se é nosso amigo de trabalho, nosso companheiro de escola, né? Nós temos que tratar, irmãos, todas as pessoas iguais, assim como a gente quer ser tratado, não é? Não fazer aquilo para o outro que não queremos que faça conosco. Nós precisamos querer aquilo para o outro, aquilo que nós queremos para nós. Se eu quero o bem para mim, por que eu quero o mal para o outro, né? Que eu desejo o mal para o outro. Então, se eu quero o bem a mim, eu preciso desejar o bem ao outro também. Entenderam?
Então aí estão os conselhos do Santo Irmão Aldo. É muito importante que todos guardem no íntimo dos seus corações, né? Procure fazer sua parte, sendo fiel, tratando bem as pessoas, né? Sem distinção, sem olhar, irmãos, estas coisas. Porque agindo assim, como afirmou que o Santo Irmão Aldo, estarão ajuntando tesouro nos céus, onde a traça não rói, onde os ladrões não roubam, onde a ferrugem não consome, né? Então, além de lá, desfrutarem lá no céu disto, já que na terra desfrutarão, né? Se procurarem fazer como ele tem nos orientado. Para finalizar, irmãos, a nossa reunião, nós ainda temos mais uma mensagem, né? Que será agora cantada pelos nossos irmãos do coral, né? CS 358, o hino intitulado Irmão Aldo, nosso anjo protetor.
uma vez eu agradeço a todos, pela sua presença, pela sua atenção, e agora nós vamos finalizar a nossa reunião. Convido os irmãos que puderem se colocarem em pé, e todos em sentido de reverência, cabeças curvadas, olhos fechados, mãos estendidas aos céus. Vamos fazer a nossa oração. Oremos. Ó bondoso Deus, querido e eterno Pai, bendito e amado Jesus, nós chegamos ao final de mais uma santa reunião, na manhã deste dia. Muito agradecidos a Ti, Pai, por termos ouvido as Tuas palavras, os Teus conselhos, que muito vai nos ajudar nesta nossa caminhada para o reino dos céus, tanto na criação e formação de filhos para o Senhor, como também nesta nossa caminhada para o reino celestial. E agora, finalizando, Pai, esta santa reunião, nós suplicamos ao Senhor, a Jesus, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo, que possa nos abençoar, nos proteger de todos os perigos, de todos os males, tudo aquilo que o inimigo de Deus, que o nosso adversário, venha colocar, Pai, sobre o nosso caminhar. E agora suplicamos a Senhora Avó Rosa que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria, para que nós possamos, Avó Rosa, criar e educar os nossos filhos neste caminho, o caminho do bem, o caminho da verdade, e que eles possam entender que este caminho é o caminho que os conduzirão para o reino dos céus. Agora, Avó Rosa, aqui estão os teus filhos diante do altar, aqueles que nos visitam, estes cujos nomes aqui estão nesta caixa de pedir oração. Eu não conheço a luta de ninguém, eu não sei o tamanho dos seus problemas, as suas dificuldades, o que eles estão enfrentando, mas eu suplico a tua misericórdia, e que a Senhora Santa Avó Rosa, juntamente com Jesus, com a Virgem Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, possa os ajudar na resolução dos seus problemas. Às vezes estão tendo uma dificuldade muito grande, Pai, na condução, na educação, na formação dos seus filhos. Outros, às vezes passando uma dificuldade muito grande no lar, na família, entre o esposo e a esposa. Eu não sei o que eles estão enfrentando, mãe, como não conheço as suas lutas, os seus problemas. Então eu suplico que a Senhora os ajude para que eles possam resolver da melhor forma possível, e claro, conforme a justiça e a vontade do nosso Deus. E agora eu entrego a vida de cada um deles, estes também que nos visitam, Avó Rosa, em tuas mãos. Peço que a Senhora os proteja agora na volta para os seus lares, que amanhã, no dia de amanhã, possam ter um dia repleto de paz, de felicidade, sobre a tua proteção e a proteção dos anjos e santos dos céus. Por tudo, a nossa gratidão sincera hoje e sempre. Amém.